Glória a Deus, amados. Boa noite a todos, paz seja convosco. Amados, hoje nós vamos dar início a um propósito com Deus. E quando nós somos fiéis, Ele é fiel. Se não acontecer, pode ter certeza que Deus fez a parte dele. Qual o propósito que nós vamos iniciar hoje, pastor? Um propósito que Deus colocou no meu coração, para que você entenda algo muito simples. O Senhor, Ele quer nos livrar de todo mal. Amém? E nós vamos trabalhar nas próximas semanas referente a isso. Eu quero que você entenda isso, eu quero que você entenda aquilo que Deus tem para a tua vida. E que o inimigo faz de tudo para que você não receba. E muitas vezes nós esquecemos que Deus pode fazer todas as coisas. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Mateus capítulo 6, versículo 13. Mateus capítulo 6, versículo 13. Hoje à tarde nós já iniciamos esse propósito no culto da tarde. Mateus capítulo 6, versículo 13. Amém? Quem não tem a Bíblia pode acompanhar pela tela. A palavra de Deus, ela nos diz assim, amados: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Diga comigo: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos chegamos ao Senhor e clamamos que a Tua palavra, Senhor, ela venha, Senhor, nos despertar nessa noite. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para tocar na nossa mente e abrir o nosso entendimento para aquilo que o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas. Porque nós queremos, Pai, que esta palavra, ela se cumpra nas nossas vidas. E verdadeiramente, Pai, nós queremos nos livrar de todo o mal. E nós sabemos que o Senhor pode. Por isso que nós nos colocamos nas Tuas mãos e pedimos: cumpra em nós a Tua vontade. Em nome de Jesus. É aquele que crê, diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Amados, o que eu quero que você entenda, chegou um momento, na caminhada de Jesus com os seus discípulos, que eu imagino que os discípulos, eles começaram a ver tanta coisa maravilhosa, tanta coisa extraordinária, e eles ficaram pensando assim: o que Jesus tem de tão diferente? O que há de especial nele? E eu acredito que os discípulos perceberam que Jesus Cristo fazia algo, que era uma rotina, que era um costume na vida dele. A Bíblia diz que Jesus se separava, de madrugada ele saía para o monte sozinho, e lá ele orava ao Pai. Lá ele tinha um momento dele de intimidade com o Pai. E quando ele voltava de lá, ele voltava forte, fortalecido, cheio da unção, cheio do poder. Então os discípulos sabiam que o que acontecia lá era o que fazia toda a diferença. Porque nós vamos olhar para Cristo e não vamos ver Ele orando pelos enfermos, nós vamos ver Ele determinando a cura. Ele simplesmente dizia: receba a cura. Nós não vamos ver Jesus Cristo fazendo uma longa oração para expulsar um demônio, ele só dizia: sai. E os discípulos, eu imagino que eles olharam para isso e disseram: tem que ter algum segredo. E o segredo está na oração. Por isso que quando chega neste capítulo, a Bíblia vai nos dizer que os discípulos chegaram para Jesus e fizeram um pedido.
Senhor, nos ensina a orar. A pergunta, amados, que nós temos que agora nos fazer, eu e você, será que nós não temos que fazer que nem os discípulos? Senhor, me ensina a orar. Não orar de qualquer jeito, não orar para matar tempo, não orar para, como dizem, encher linguiça. Eu não tenho o que falar e fico repetindo, não. Me ensina a orar como convém. Me ensina a orar de uma maneira em que quando eu sair daquele momento de oração, eu não saia da mesma forma como eu iniciei. Que eu saia diferente, que algo em mim mude. O quê? O meu relacionamento, a minha intimidade, a unção sobre a minha vida. Eu posso chegar como um trapo na presença do Senhor. Eu posso chegar humilhando, me prostrando, me rastejando diante do Senhor por causa das lutas, por causa dos problemas, por causa das dificuldades. Mas quando o Senhor me enche, eu tenho que sair de lá como um leão, disposto a enfrentar o que for, tendo a certeza, o Senhor está comigo. E aquilo que agia, aquela unção, aquele poder que agia em Jesus, é o mesmo que tem que agir em nós. O que eu quero que você entenda, amados, que eles chegam e eles vão dizer: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus ensinou. Mas o que me chama a atenção, e o que me chamou a atenção, foi este versículo 13, não que a outra parte. Se nós formos pegar para estudar cada lição do Pai Nosso, nós temos material para muito tempo. Mas esses dois versículos, este versículo, com essas duas pequenas frases, ele nos fala muito forte. Porque a primeira coisa que ele diz é: não nos deixes cair em tentação. E aí, amados, nós temos que entender que nós estamos numa guerra. Que você está numa guerra. Que você está no meio. Você está num campo de batalha, e a guerra está acontecendo ao teu redor. E é uma guerra, não como você olha na TV o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia, com mísseis, com pessoas mortas, mas é uma guerra entre o bem e o mal. É uma guerra que é onde vidas também estão sendo ceifadas. Porque quando o mal consegue prevalecer na vida de uma pessoa, vidas estão sendo perdidas, pessoas estão sendo destruídas, famílias estão se perdendo, filhos estão se perdendo, relacionamentos estão acabando. Então está acontecendo morte, destruição em vidas, em lares, em pessoas. Muitas pessoas fazendo coisas terríveis que não queriam fazer, mas acabam fazendo. E é uma guerra, amados, que nós estamos ali, no meio disso. E muitas vezes parece que nós não enxergamos, mas ela é tão real, como nós olhamos e vemos aqueles bombardeios acontecendo. Está acontecendo do nosso lado. Nós vemos mísseis sendo lançados, e nós vemos setas do inimigo sendo lançadas para tocar na nossa mente. Sentimentos sendo lançados para invadir o nosso coração, e tudo isso com um único propósito: nos tirar da presença de Deus, nos afastar da presença do Pai, fazer com que as promessas de Deus não se cumpram sobre as nossas vidas. O que eu preciso entender, que Jesus Cristo, Ele veio para me salvar de tudo isso. Amém? Diga: Jesus veio para me salvar de tudo isso. Mas agora você tem que entender o outro lado. Satanás veio para roubar, matar e destruir. E o propósito dele, que ele tem na minha vida, que ele tem na sua vida, é esse. Ah, mas isso não é só para o senhor que é pastor? Não, isso é para a tua vida também. É porque o senhor está dizendo? Não, é porque a Bíblia está dizendo. Que o propósito de Satanás na minha, na tua, é esse: é roubar, matar e destruir. Você já conhecia esse versículo? João 10:10. O ladrão vem senão para roubar, matar mas eu vim para que tenham vida e a tenham em. Você conhece?
Mas e você usa? Você coloca em prática? Porque às vezes nós sabemos que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E muitas vezes o inimigo até não está precisando fazer muita coisa, porque nós já estamos fazendo por ele. Nós já estamos nos destruindo. Nós já estamos roubando aquilo que Deus queria fazer na nossa vida. Nós estamos matando os sonhos, os projetos que Deus tem para nós. Muitas vezes Satanás já chega e diz assim: ué, mas ele já fez tudo por mim? Às vezes nós sabemos o que a Bíblia nos ensina, e só não cumprimos, mas sabemos. O que você precisa entender, amados, que o propósito do inimigo é esse. Mas eu quero que você entenda 2 princípios básicos. Primeiro princípio: Deus tem todo o poder para te livrar do mal. Diga comigo: Deus tem todo o poder para me livrar do mal. Mas se você não crê, não adianta você falar. Às vezes, amados, nós estamos passando por lutas, ou às vezes nós estamos enfrentando uma situação difícil, e nós olhamos e dizemos assim: isso aí nem Deus consegue mudar. E essa situação, o fulano não. Esse aí, ó, não tem mais jeito. Esse aí, pode largar de mão. Sabe o que nós estamos dizendo? O diabo venceu. Porque nós estamos dizendo: Deus não tem poder para mudar ele. Deus não tem poder para mudar o coração dele. Deus não tem poder para mudar essa situação. Aí nós estamos dizendo: parabéns, Satanás, tu venceu. Mais um que tu está levando para ti. Quando nós nos entregamos, nós estamos dando a vitória para Satanás. E aí a Bíblia nos diz que Deus é todo poderoso. E muitas vezes nós damos a vitória para Satanás, que é um derrotado. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está. E por que às vezes nós deixamos aquele que está no mundo nos derrotar? Sabendo que ele já é um fracassado, que ele já é um derrotado, que Cristo veio para desfazer as obras dele. Por isso, amados, entenda isso. Este primeiro princípio: Deus tem poder. Amém? E a segunda coisa, o segundo princípio que você precisa entender, muito simples, eu já falei, mas eu vou repetir: Satanás, ele quer te destruir. Ele quer destruir a tua vida. Ele quer destruir a tua fé. Ele quer destruir a tua família, para que a tua família se perca. Ele vai fazer de tudo para que os teus filhos se desviem. Essa é a obra dele. Ele já está condenado ao inferno. E sabe o que ele vai fazer comigo e com você? Nos levar para junto dele. Então entenda uma coisa: existe 2 princípios. Deus tem o poder para nos livrar de todo mal. Segundo princípio, Satanás, ele quer nos destruir. A pergunta então é: com qual princípio você vai viver? Por qual princípio você vai viver? Você vai viver pelo princípio de um Deus que tem todo o poder? Ou você vai viver pelo princípio de Satanás, que quer te destruir? Mas pastor, tem muita coisa que acontece na minha vida, que acontece no meu cotidiano, que eu não sei. Como que Satanás age na tua vida? Como que Satanás age no teu cotidiano? Entenda uma coisa: nós somos alma, corpo e espírito. Quando nós falamos sobre alma, nós estamos falando aquilo que está relacionado às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Para pensar numa coisa: o que hoje mais está abalado e desestruturado do que o emocional das pessoas? Hoje nós olhamos para milhões de pessoas que morreram vítimas do Covid, e estamos começando a descobrir que existe outros tantos milhões que estão sofrendo as consequências do Covid. Pessoas que caíram na depressão pelo isolamento e não conseguem mais se levantar. Pessoas que se enclausuraram num mundinho, numa bolha, com medo de tudo, e que agora não conseguem mais sair. Que a depressão tomou conta, que o medo tomou conta, que o pavor tomou conta, que a ansiedade por aquilo que vai acontecer tomou conta. E aí tu olha pessoas abaladas emocionalmente, qualquer coisinha desestrutura. Tu olhou com uma carinha um pouquinho mais, a pessoa já desaba.
Tem pessoas que se escutar um não, cai no chão. Parece uma criança, quando quer alguma coisa e a gente não quer dar, e aí se joga no chão, e grita, esperneia, e berra, e porque eu quero. Só que tem gente que é adulto e está fazendo isso. O que eu quero que você entenda, amados, como está o teu coração, como foi falado no início, como estão as tuas emoções, como estão os teus sentimentos. Pastor, qualquer coisinha me entristece. Pastor, qualquer coisinha eu choro. Qualquer coisinha me abala, então está errado. Você precisa mudar isso e precisa mudar urgente, porque é o primeiro ponto que o inimigo vai atacar na tua vida. Ele vai atacar o teu sentimental. Aí ele lança um pensamento na tua ideia. Tudo que tu faz dá errado. E aí tu já começa, e agora? Tudo que eu faço dá errado. Acho que eu vou desistir. Não, isso aqui não é para mim. Não, esse relacionamento aqui já está dando errado. Isso aqui não é para mim. Não, e esse trabalho aqui, não, isso aqui está muito difícil. Isso aqui também não é para mim. E aí eu olho para minha família, eu olho para minha casa e eu vejo as dificuldades. Eu digo, não, isso aqui também não é para mim. E eu começo a abandonar tudo, por causa de um único sentimento que foi colocado na minha cabeça. Sabe por quê? Porque a minha cabeça não está boa. O que você precisa entender é que você tem que parar de acreditar nas mentiras que Satanás está colocando na tua cabeça. Tem gente que acredita mais numa mentira que Satanás coloca do que nas promessas de Deus. O inimigo vem e coloca na tua cabeça lá, você não presta, você não vale nada, você vai ser infeliz. E aí Jesus Cristo diz assim, eu vim para te dar vida, e vida em... E a pessoa acredita mais na mentira de Satanás do que na promessa de Jesus. Amados, acorda. Nós precisamos despertar para a palavra. A palavra é o que nos santifica. A palavra é o que vai nos preparar para a volta de Cristo, que está cada vez mais perto. E a palavra nos diz que Cristo veio para nos dar vida. E muitas vezes as nossas emoções, nós estamos vivendo por elas e estamos acreditando nas mentiras de Satanás. Então entenda, a primeira coisa que o inimigo vai fazer é isso. Ele vai atacar as tuas emoções, ele vai atacar os teus sentimentos. E quando ele consegue fazer isso, vai chegar no segundo ponto. Ele vai enfraquecer o teu espírito. E o nosso espírito é o que nos liga ao Senhor. Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em... Nós somos espírito. O que importa é nos adorar em espírito e em verdade. Entenda, amados, que quando nós fortalecemos o nosso espírito, isso significa, eu me aproximei do Pai. Eu estou perto de Deus. Eu estou perto do meu Senhor, eu estou perto do meu Salvador. Eu estou fortalecendo a minha fé, eu estou me fortalecendo com a força que vem do Senhor. E o que acontece, amados, quando eu me fortaleço no meu espírito? A minha carne enfraquece. A minha carne é mortificada, a minha carne é morta, a minha carne é destruída. Por quê? Porque o meu espírito está forte, porque a presença do Senhor na minha vida é tão forte que as coisas do inimigo, elas acabam tendo que se afastar de mim. Como a Bíblia diz que o inimigo, ele vem por um caminho para nos destruir. Amém? Mas a Bíblia diz, por 7 caminhos ele vai ter que fugir da tua presença. Por quê? Porque a presença de Deus na tua vida vai ser tão forte que o inimigo não vai conseguir chegar perto de você. Mas pastor, eu não estou conseguindo fazer isso, porque você está longe do Pai. Porque o teu espiritual está fraco. Porque o teu emocional de repente está destruído. E aí nós vamos acabar sentindo isso, sabe aonde? No terceiro ponto, no nosso corpo. Nós vamos viver pelo corpo e não pelo espírito. Mas pastor, o que significa viver pelo corpo? Significa que você vai viver pelos prazeres da carne. E os prazeres da carne é o que o inimigo coloca na nossa vida para nos tirar da presença de Deus. Você para de buscar os prazeres que Deus te dá na presença dEle e começa a viver pelos prazeres que Satanás coloca na tua vida. E aí muitas vezes você está fazendo aquilo que o diabo quer, achando que está agradando a Deus. E você só está dando corda para depois ele puxar. Entenda uma coisa, amados, o inimigo ele vai agir nessa situação na tua vida. Ele vai tocar na tua mente,
para abalar a tua emoção, para abalar o teu sentimento. Ele vai tentar enfraquecer o teu espírito. E aí Paulo diz: não apagueis o espírito. Tem gente que nem fumega mais. Já virou carvão, nem é brasa mais. Cadê a presença do Espírito Santo na tua vida? Cadê a oração em línguas quando o Espírito toma conta? Cadê aquela alegria de se levantar na madrugada e orar? Cadê aquele desejo de estar na presença do Pai? Se dá. O Espírito está apagando. Você precisa entender que você precisa se levantar. Você precisa entender que você precisa lutar. Porque se você deixar a carne te conduzir, você vai viver em pecado. Se você viver em pecado, você vai cada vez se afastar mais do Pai. Você vai cada vez se afastar mais de Deus. Cada vez você fica mais fraco. Cada vez você perde mais a força. E cada vez o inimigo tem mais poder para te destruir. E aí você vai dizer assim: mas pastor, eu estou na igreja. Mas e você está em Deus? Pastor, eu estou buscando lá na igreja. Mas e você está buscando na tua casa também? Ou você vem uma vez por semana e acha que isso já é tudo? Aqui é só para nós, sabe fazer o quê? Riscar brasa com brasa e pegar fogo. Mas se o carvão está apagado, você vai esfregar e não vai acontecer nada. Você precisa entender que você precisa vir já pegando fogo. Para que ao chegar aqui, quando o braseiro se junta, o fogo, é isso que nós precisamos entender. E sabe como o inimigo vai trabalhar na tua vida, na tua carne? Bem conhecido. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e 13. Capaz de eu nem precisar botar lá na tela que você já vai saber. O que diz lá, Natanael? Pode colocar. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, para que não... Você está olhando para a tua vida? Não, pastor, estou me preocupando em olhar para a vida do outro. Olha o que o outro está fazendo de errado. Para de olhar para a vida do outro, vai olhar para a tua vida. Porque macaco é que vive cuidando do rabo do outro e não cuida do seu. Tem gente que é tão bom em olhar na vida dos outros e não se presta para olhar o que está acontecendo debaixo do seu nariz. A Bíblia está dizendo: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Isso significa que tu precisa olhar para a tua vida para você não cair. Deixa o outro, cuida de você. Muitas vezes nós queremos falar dos outros e não olhamos para nós. Muitas vezes nós queremos chegar e ajudar os outros, mas nós estamos caídos. Como que nós vamos levantar alguém se nós já estamos caídos? Como que nós vamos dar uma palavra de ânimo para alguém se nós já estamos derrotados? O sujo falando do mal, a Bíblia diz: olha para a tua vida, para que você não caia. Olha o que vai dizer na sequência: não veio sobre vós tentação, senão humana. A tentação que vem sobre a tua vida é humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Sabe, Deus conhece a tua estrutura, Deus conhece a tua força, Deus sabe até onde você consegue. Ai, pastor, mas é que a carne é fraca. Não, é falta de caráter, é falta de vergonha na cara, porque eu deixo o inimigo tomar conta da minha vida. Não é porque a carne é fraca, não, é porque o espírito já enfraqueceu. Mas eu fico falando de uma santidade que eu não vivo. O Senhor diz: não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também. É Ele que te dá o escape.
É o Senhor, mas você precisa buscar nele. Porque se é Deus que está te dando escape, se é Deus que está dizendo, meu filho, ó, vem por aqui, nós vamos ter que ir, porque é Ele que está abrindo o escape. Não, deixa que eu faço do meu jeito, já caiu. E muitas vezes, amados, o Senhor está dizendo, olha, esse caminho aqui não. Não, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Deixa que eu conduza a minha vida, Deus. Não, deixa para mim. E Deus está dizendo, mas esse caminho vai te levar para a perdição. Não, deixa que eu faço. Eu sei, ó, conheço. Se conhecesse, obedecia. Para que possais suportar. Você consegue suportar as lutas? Ou as lutas estão te vencendo? Ou os pecados estão te conduzindo? Ou a carne já está dominando tudo? O que eu quero que você entenda, amados, é isso. Você está em pé ou caído? Você não precisa me falar, eu quero que você olhe para você. Eu quero que você olhe para dentro do teu coração e diga para você mesmo. Acho que eu estou caído. É melhor reconhecer do que achar que está de em pé e está jogado na lama. Amados, nós precisamos entender se estamos caídos, se estamos de em pé. Porque aí nós vamos reconhecer como nós estamos. Porque se nós não entendermos aonde nós estamos, Satanás já sabe onde você está. Satanás, ele já conhece o teu lugar. Ele já conhece se tu está caído ou tu está de em pé. Ele conhece a tua fraqueza. Ele sabe o teu ponto fraco. Como assim, pastor? Todos nós temos um ponto fraco. Todos nós temos uma fraqueza na nossa vida. E o inimigo age exatamente ali. Por exemplo, uma pessoa tem problema com bebida, não pode ver bebida. O que tu acha que o inimigo vai colocar na frente? Bebida. A pessoa tem o pavio curto, qualquer coisinha estoura. O que o inimigo vai colocar na tua frente? Pessoas para discutir contigo, para te levar a você explodir. Pessoas que têm problema na língua, que mente demais, que fala demais da vida dos outros. O inimigo vai te dar motivo para você fazer isso. Sabe por quê? Porque ele te conhece, porque ele me conhece. Então, amados, se você não reconhecer a tua fraqueza, você já está a um passo de estar caído, se é que já não está. Pastor, e se eu não consigo entender? Aí tem dois detalhes: ou eu não quero entender, ou eu realmente estou cego. E o que é que eu faço? Ora, para que Deus te mostre. Ah, mas não seria mais fácil o senhor dizer para mim? Tem gente que quer tudo de mão. Tem gente que não quer criar relacionamento com Deus, porque às vezes acha que o pastor fala duro, mas Deus fala muito mais. O que você precisa entender, amados, é que Deus quer mudar a tua vida, Deus quer abençoar a tua vida, mas para isso você tem que estar do jeito que Ele quer. Você tem que estar pronto do jeito que Ele quer. E se você não estiver desse jeito, a tua vida vai estar nas mãos de Satanás. E aí ele vai fazer de tudo. Para fazer o quê? Te destruir. Ele vai fazer de tudo para que você não vença. E aí você vai esquecer que Deus é que pode te dar vitória. Aí você vai esquecer que a tua força tem que vir do Senhor, e você vai achar que a tua força vai vir do teu braço. Aí você esquece disso. Aí você esquece da oração, aí você esquece do jejum, aí você esquece de buscar o Senhor, e aí você é derrotado. Lembra quando Moisés sai com o povo do Egito, e eles vão para a batalha com Amaleque? A Bíblia diz que Moisés deu ordem para Josué ir para o campo de batalha, e ele subiu para o monte. Lá foi Arão e Hur com ele. E ele olhou para a batalha e viu que o povo de Deus estava tomando a maior coça. Estava apanhando de tudo quanto é lado. E a Bíblia diz que ele levanta suas mãos aos céus e começa a orar, começa a clamar a Deus. E quando ele faz isso, ele olha e vê que agora o povo começa a vencer.
Só que chega um momento que a mão cansa, e quando ele começa a baixar, o povo começa a apanhar. Então ele levanta a mão de novo, mas a Bíblia diz que as mãos dele eram muito pesadas, e ele baixava as mãos, e aí o povo apanhava, e ele, até que chega um momento em que Arão e Hur colocam uma pedra, sentam ele, chega um de cada lado e seguram o braço dele para cima. Êxodo capítulo 17, versículo 11 diz: e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. A minha pergunta para você é: você está com as suas mãos voltadas para o Senhor? Você vai prevalecer. Mas se você está baseando a tua força para vencer no teu braço, você já está derrotado. Amados, se nós não entendermos que a nossa força, ela precisa vir do Senhor, então nós estamos correndo risco. Quem é que tirou o povo do Egito? Quem tirou o povo do Egito? Quem abriu o mar? Quem deu a vitória sobre Amaleque? Por que você acha que ele não vai fazer o mesmo com você? Mas você precisa entender que é Ele que vai fazer. É Ele que precisa estar no comando, é Ele que precisa estar na direção, é Ele que precisa estar no centro de tudo. Sabe o que Jesus Cristo diz? Em João capítulo 15, versículo 5, na parte B desse versículo, na parte final, eu vou dizer assim, eu sou a videira, e vós as varas, quem está em mim e eu neles, esse dá muito fruto, amém? Mas o que eu quero que você preste atenção, porque sem mim, nada podeis, diga, sem Cristo, nada eu posso fazer. Diga de novo, sem Cristo, nada eu posso fazer. Por que muitas vezes nós somos derrotados? Porque estamos fazendo sozinho. Porque achamos que não precisamos de Deus. Porque achamos que estamos no controle. E enquanto que nós estivermos vivendo no achismo, nós vamos estar jogados no chão e o inimigo tripudiando em cima. Você precisa entender, amados, que sem Cristo nada você pode fazer. Pastor, como que eu ganho a minha família? Através de Cristo. Pastor, como eu salvo a minha casa? Como eu salvo o meu casamento? Através de Cristo. Pastor, como eu me livro de todo mal? Através de Cristo. Como que eu venço, pastor, as batalhas que eu estou vivendo? Através de Cristo. Você precisa gravar isso na sua mente. Você precisa gravar isso no seu coração. E você precisa falar isso. É através de Cristo que eu venço. Para que você possa entender que a tua força, ela vem do Senhor. Ele é que te dá livramento. Ele é que te livra de todo o mal. Lembra quando Amã preparou uma armadilha lá no livro de Esther para destruir todo o povo, todos os judeus? Ele fez toda uma artimanha. Mordecai fez Esther saber, ela uma mulher sábia. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa. A tola faz todo o serviço sozinha, não precisa o diabo fazer nada. A tola, ela destrói. E Esther se colocou diante do Senhor, clamou um jejum, todo o povo jejuou. E quando ela chega diante da Assuero, Deus lhe dá graça. E aquele que preparou a armadilha acaba sendo enforcado na própria armadilha que preparou. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus deu livramento. Deus deu livramento. E aquele que se levantou para derrotar, acabou sendo derrotado. Não interessa quem se levantou contra a tua vida. O que se interessa é quem está com você. O que interessa é com quem você está. Porque não adianta Deus querer estar com você se você não quer estar com Ele. Você precisa entender que você precisa estar junto dEle. Você precisa entender que a tua vida só tem sentido, só tem valor, só tem poder se você estiver nele.
Mas pastor, tem pessoas que estão vivendo muito bem e não buscam a Deus. Se você quiser viver pelo que os outros vivem, tranquilo. Só que a Bíblia diz de que adianta ganhar o mundo e perder a alma. Se você está querendo viver uma vida de prazer, de uma vida terrena, de prazeres terrenos, de desfrutar o que essa terra aqui oferece, beleza, boa sorte. Agora, se você está querendo viver aqui o início de uma vida eterna lá no céu, você precisa se colocar em Deus. Você precisa se colocar diante do Senhor. Deus já te livrou, amados, de tanta coisa e você nem sabe. Deus já fez tanta coisa pela tua vida e você nem imagina. Às vezes você diz assim: ah, mas a luta que eu estou passando é grande, e se Deus não tivesse com você, ela seria muito pior. Mas às vezes a gente só abre a boca para reclamar, para murmurar, e esquece que a Bíblia diz que os murmuradores não entrarão no reino dos céus. Então não abre a tua boca para murmurar, tira isso, risca isso da tua vida. Abre a tua boca para orar. Abre a tua boca para clamar. Para de ficar só reclamando, ora. Vai orar que você ganha mais. Porque às vezes, amados, nós abrimos a boca e só ficamos lamentando. Sabem? Não é o livro das lamentações, é a vida das lamentações. Só me lamento. Ai, coitadinho de mim. O que está acontecendo comigo aí, pastor? E aí a luta que eu estou passando. O problema que eu estou... não aguento mais. Só lamenta. Mas vai ver se ora. Vai ver se busca a Deus. Não. Vive uma vida de lamentação. Amados, você precisa viver uma vida de propósito. Uma vida de propósito é uma vida nas mãos de Deus. Uma vida nas mãos de Deus é uma vida onde o Senhor é que vai te livrar de todo mal. É o Senhor que vai mudar a tua vida, é o Senhor que vai mudar a tua história, é o Senhor que vai mudar a tua casa, é o Senhor que vai mudar a tua família, é o Senhor que vai mudar as tuas lutas, as tuas pedras no caminho em bênção. Porque é Ele que tem o poder de mudar todas as coisas. Mas pastor, tem vezes que eu não estou conseguindo, claro. Sem Ele, não podemos fazer nada. Sem Ele nós não vamos vencer. Nós precisamos dEle. Você precisa dEle. Você precisa entender isso. Você precisa dEle. Uma pergunta simples, já se coloca em pé. Quem quer ser abençoado? Então eu vou fazer uma pergunta difícil. Levanta a mão quem não quer ser abençoado. Viu? Todo mundo quer ser abençoado, é ou não é? Mas o que você está disposto a fazer? Ai, pastor, eu vou deixar Deus fazer tudo para mim. Deus vai fazer a parte dele. A tua parte é você que tem que fazer. A tua parte é você que tem que tomar coragem, uma dosezinha de vergonha e fazer. Amados, o que mais precisa acontecer na tua vida? Eu quero que você pense na tua história. E a pergunta que eu faço para você agora: o que mais precisa acontecer na tua vida? O que mais você precisa sofrer? O que mais você precisa chorar? O que mais de ruim precisa acontecer para você se render a Cristo? Se você agora por um instante parar e pensar em tudo que você já passou, ou em tudo que você está passando, e você achar que ainda não é o suficiente, a pergunta que eu te faço, então, o que você está esperando sofrer para achar que já chegou no suficiente? Será que as mágoas, as tristezas, as dores, as traições, tudo aquilo que você já viveu ao longo da vida, desde a tua infância, será que ainda não é o suficiente para você deixar Cristo no controle? Tem pessoas que perderam família,
tem pessoas que perderam liberdade, tem pessoas que perderam paz, o amor, não tem mais vontade de viver e ainda não se rende a Cristo. Mas o que mais precisa perder? Porque se perder a vida vai para o inferno. O que mais precisa acontecer para você acordar? Precisa apanhar mais um pouco de Satanás? Precisa ser pisado mais um pouco? Ou essa é a noite que você quer começar a mudar? Essa é a noite que você quer começar a te livrar de todo o mal. Mas para isso acontecer, você vai ter que tomar uma atitude de fé nessa noite. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e te coloca diante do Senhor. E entenda que só Jesus, só Ele pode te salvar. Só Ele. E Ele está neste lugar. Ele pode mudar toda a tua dor, toda a tua tristeza, todo o teu sofrimento. Tudo isso Ele quer mudar, tudo isso Ele quer tirar da tua vida. Ele quer te livrar de todo o mal que o inimigo lançou. Esse teu coração que está triste, que está apertado, que está angustiado. Tudo isso que o inimigo já colocou na tua vida, tudo aquilo que já aconteceu, às vezes que o inimigo já te colocou no chão e que já te pisou, que já te humilhou, diante da tua casa, diante da tua família, diante dos teus filhos, diante do teu cônjuge, diante da sociedade, diante da igreja, tudo aquilo que o inimigo já fez para te humilhar. O Senhor está dizendo, eu posso te livrar de todo esse mal. Eu quero te livrar de todo esse mal. Então essa é a hora, amados, que você precisa se colocar diante dEle. Essa é a hora que você precisa dizer, Senhor, tudo que eu já vivi, tudo que eu já passei já é o suficiente, deu, eu não preciso mais. Chega de dor, chega de tristeza, chega de sofrimento. Chega uma hora, amados, que nós não aguentamos mais. E aí nós descobrimos que nós estamos andando sozinhos. Porque quando nós andamos com Cristo, o inimigo vai colocando pedras e ele vai tirando. Ele vai nos ajudando a passar por cima. Ele vai nos dando a vitória. Pai, em nome de Jesus Cristo, toca. Toca agora na mente, no coração de cada um. Toca agora, Senhor, porque haja, Senhor, o teu agir e o teu mover na vida dessa pessoa. Para que tu venha, Senhor, despertar. Desperta, Pai, o teu povo. Desperta, Pai, em nome de Jesus Cristo. Para que eles entendam que só Jesus pode livrar eles de todo mal. E que Jesus Cristo trouxe eles aqui, hoje, para mudar essa história. Jesus hoje te trouxe aqui para mudar a tua vida. Pai, em nome de Jesus, toca agora. Toca agora, Pai, na vida desse homem. Toca agora na vida dessa mulher. Toca agora, Pai, na vida dessa pessoa. O Senhor conhece a história, o Senhor conhece a dor, o Senhor conhece a tristeza, o Senhor conhece o sofrimento, o Senhor sabe. Então eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, toca agora, Pai, nessa vida. Liberta, Senhor, agora, Senhor, de todo esse mal. Liberta, Pai, dessa tentação, dessa vontade que o inimigo está colocando no coração dessa pessoa, para que essa pessoa caia no pecado. Da tentação, para que essa pessoa não se liberte, para que essa pessoa não seja restaurada, para que essa pessoa não seja livre de todo mal. Quebra, Pai, toda a corrente agora. Quebra, Pai, toda a marra de Satanás agora. E muda a história. Muda a história dessa vida. Muda a história do teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.